Saúdo a classe dos primários com a paz do Senhor, amém? Estamos reunidos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e hoje muito alegres porque estamos iniciando mais um trimestre. Semana passada, então, quando a prof. Juliana contou sobre a história de uma porta, foi o encerramento do trimestre anterior. E agora nós vamos iniciar com uma revista nova, vou mostrar para vocês aqui, ó, com o tema Conhecendo os Heróis e Heroínas da Bíblia. Então, hoje nós vamos iniciar conhecendo um herói da Bíblia, na nossa lição de número 1 do trimestre. Mas antes da gente começar com a lição, a prof convida vocês para nós fazermos a nossa oração, tá? Vamos fechar os nossos olhinhos e nos conectar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e amado, nesta manhã, Senhor, nós te agradecemos pela nossa vida, por mais esta oportunidade de assistir uma aula da EBD, por estarmos falando da Tua Palavra e aprendendo da Tua Palavra, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento e que a Sua Palavra, Senhor, fique plantada em nossos corações, Pai. Em nós pedimos e te agradecemos. Amém. Então, nós vamos iniciar com a lição de número 1, que vai contar a história de um herói chamado Noé. Noé, o herói da sua família e dos animais. Essa é a nossa primeira lição. Hoje, a nossa história ela está no livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 6 ao 22, e no capítulo 7, do versículo 1 ao 18. Antes da gente começar, eu também vou mostrar para vocês o nosso versículo tema, que ele está nos Salmos, no 1:1. Esse salmo, hoje, é a nossa memória em ação, esse Salmo 1:1. E ele nos diz que felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Salmo 1, versículo 1. Por que a prof está mostrando para vocês já o versículo da nossa memória em ação? Porque vocês vão compreender agora, na história, o que são as pessoas que são felizes porque não se deixam levar pelos conselhos ou pelo comportamento daqueles que fazem o mal, ou até mesmo daqueles que não querem saber de Deus. Tá bem, prof, então nós vamos falar dos heróis e heroínas da Bíblia, mas como assim Noé era um herói? Noé não tinha capa, não tinha escudo, não tinha poderes? Aí a prof vai falar para vocês uma coisa. Sabe esses heróis, esses super-heróis que vocês veem nos filmes, nas histórias em quadrinho? Ó, trouxe uns bonecos aqui que representam a mulher Hulk e o Superman. Esses heróis não são heróis verdadeiros. Esses são personagens que foram criados para entreter as pessoas, para que a gente assistisse um filme, um vídeo, para que a gente lesse uma história em quadrinho e se ficasse entretido, tá? Então, esses personagens que as pessoas dizem que têm superpoderes, eles não existem. São personagens que não são reais. Mas os heróis e heroínas da Bíblia, eles são homens e mulheres verdadeiros. São pessoas que viveram na Terra e que fizeram algo que os tornou heróis. Ou salvaram vidas, ou mudaram a história da humanidade, como Noé, ou fizeram algo que ajudou a uma nação. Então, são pessoas verdadeiras que, através do poder de Deus, de alguma forma contribuíram e se tornaram heróis. Então, hoje a gente vai conhecer, na lição de número 1, o Noé. No tempo que Noé viveu, era um tempo bem difícil. O Noé, só para vocês terem noção, ele tinha 500 anos. Vou até trazer o Noé aqui, ó, o Noé, figurinha do Noé. O Noé, ele tinha 500 anos quando ele e a esposa dele tiveram filhos. E eles tiveram 3 filhos. Sem, o Cã e o Jafé. Para toda a família do Noé. Tá? Então, nesse tempo que Noé vivia com a sua família, seus filhos, né? Ele trabalhava bastante, ele era um homem muito fiel, muito obediente, ele era um homem bom.
Mesmo que as pessoas não estivessem olhando, ele não fazia as coisas erradas. Porque a gente sabe que muitas vezes, quando ninguém está olhando, existem pessoas que fazem algo errado. Podem até fazer as coisas certas na frente dos outros, né? Mas quando ninguém está olhando, eles acham que não tem problema e fazem as coisas erradas. Só que quando ninguém está olhando, Deus está vendo tudo. Então Noé era um homem muito correto, não fazia nada errado. Mas na época em que ele viveu na Terra foi uma época muito difícil. Foi uma época de muita maldade do homem. O homem se perdeu completamente. Começou a pecar muito. Começou a fazer muitas maldades. Tinha um comportamento desobediente. Não queria saber de Deus. Era brigão. Era maldoso. Falava palavrão. Eram pessoas que desobedeciam. Eram pessoas que eram muito egoístas, muito más mesmo. E entre outras coisas que fizeram errado. Para vocês terem noção, nesse tempo que Noé viveu, Deus teve o seu coração profundamente entristecido com a humanidade, com a raça humana, a criação perfeita. Ele tinha criado o homem e a mulher e tinha criado os animais. Lembram-se do jardim? Cheio de coisas maravilhosas e lindas. E o homem, a partir do pecado, se transformou em uma pessoa má. E nesse tempo, para vocês entenderem um pouquinho o que era toda essa maldade, esse pecado, conta-nos a Bíblia que a maldade era tanta que o cheiro, né, o mau cheiro da maldade aqui da terra, chegou até as narinas de Deus lá no céu. E Deus ficou anojado daquele cheiro ruim da maldade. Imagina só quanta maldade tinha nesse mundo para cheirar tão mal que chegava lá no céu. Então Deus, com o coração completamente entristecido, tomou uma decisão. Relata a Bíblia que Deus decidiu terminar com tudo. Vou exterminar toda essa humanidade. Não vai sobrar nada, vou acabar com tudo isso, porque se eu não acabar com tudo isso, eles vão continuar fazendo cada vez mais maldade. Eles vão continuar fazendo mais e mais pecados. Então, já que eles são completamente desobedientes, não querem saber de mim, vai morrer todo mundo e vai morrer homem, mulher, criança desobediente, animais, vai morrer tudo. Deus tomou essa decisão e ele não queria mais saber de nada, né? Decidiu que ia acabar com tudo porque ele estava muito entristecido. Só que aí, imagina que tristeza. Esse mundo aqui, o planeta Terra, ia ficar vazio. Não ia ter ninguém. Olha só, nada, nem ninguém. Imagina, completamente vazio. Ai, não consigo nem imaginar. Mas Deus olhou lá de cima e diz a Bíblia que ele viu um justo, um homem de quem ele se agradou muito. Porque era um homem muito correto, não cometia nenhuma maldade, não fazia nada errado. E ele era um homem que obedecia a Deus. Então Deus se voltou para Noé, foi até ele e lhe disse: Noé, eu vim aqui para lhe dizer que essa nação foi corrompida, esse povo todo, essa humanidade toda está corrompida, mas que eu me agradei de ti, Noé. Então, eu vou te pedir para te fazer uma coisa para mim. Vou te pedir para te construir uma arca. Vai ser um grande barco, um barco enorme. E nesse barco, tu vais levar tua família e os animais. Um par de cada animal, de cada espécie. Noé nem questionou. Ele era tão obediente que ele fez tudo conforme Deus orientou. A altura, a largura, o tamanho que a arca tinha que ser, Deus deu todas as medidas e Noé trabalhou muitos anos. Por volta de 100 anos Noé trabalhou para construir essa arca. E toda vez que alguém vinha e perguntava: o que é esse grande projeto que tu está fazendo, Noé? O que tu está fazendo aí? Noé explicava para as pessoas o que Deus tinha dito para ele, que mandaria um monte de água do céu
iria alagar tudo, inundar tudo, e que ninguém sobreviveria, somente aqueles que fossem obedientes a Deus e que decidissem escolher a salvação, largar o pecado, escolher a salvação e entrar na arca. Mas as pessoas debochavam do Noé, riam dele, diziam que ele estava louco. Por quê? Porque nunca tinha chovido na terra. Até esse dia do dilúvio, nunca tinha chovido. E aí, as pessoas achavam que Noé estava ficando maluco. Que caía água do céu, Noé? Isso nunca aconteceu aqui na terra, tá maluco? Mas, né, hoje nós sabemos que quando a água cai do céu, isso chama-se chuva. E naquela época as pessoas não sabiam, porque era algo que nunca tinha acontecido. Então, Noé trabalhou todos esses anos. Noé e toda a sua família, os filhos, as noras, a esposa, todo mundo trabalhou para quê? Para construir a arca conforme a vontade de Deus. E aí, Deus mandou então que antes, né, Noé terminou toda a arca, e aí Deus começou a mandar os animais. Noé nem precisou sair correndo atrás de bicho por aí, né? Eu vou catar aqui os casais de animais. Não. Deus deu a ordem para que os casais de animais fossem até a arca, e eles foram. Quando Noé viu, eles estavam chegando. A arca tinha uma porta, e por essa porta os animais foram entrando, ó. Aqui estavam entrando os animais, ó. Todos os animais que Deus havia mandado, peraí que eu vou acontecer, estavam entrando na arca. Era sempre um casal, um macho e uma fêmea, para que eles pudessem procriar, né, ter filhotes quando as águas baixassem e as espécies voltassem a existir. Então entrou muitos animais. Aqui a prof botou só alguns exemplos de animais que entraram, mas entraram aves, mamíferos, répteis. Deus só mandou Noé separar dentro da arca, então tinha um espaço para cada um. Uma parte ficavam as aves, outra parte ficavam os animais de grande porte, outra parte ficavam os répteis. Eles não ficaram misturados, cada um ficou no seu lugar. E depois entrou Noé, a sua esposa, o Sem, o Cã e o Jafé. E as esposas dos filhos de Noé também. Elas não estão aqui, mas elas também entraram na arca. Todo mundo entrou junto nessa arca. E lá eles aguardaram. Eles aguardaram por 7 dias, né? Diz aqui, conta a nossa Bíblia, que eles aguardaram por 7 dias, até que Deus, então, mandou que caísse água do céu. E aí a chuva começou a vir. E choveram 40 dias e 40 noites. Noé, nessa época, ele tinha 600 anos, quando a porta da arca foi fechada por Deus. Todo mundo já estava dentro da arca, e Deus fechou a porta após eles, para depois mandar o dilúvio. Olha que coisa linda, né? Noé não teve que se preocupar nem em fechar a porta da arca. Deus mesmo a fechou. Depois que todo mundo já estava acomodado dentro da arca, Deus mandou o dilúvio. E como a prof disse, choveu 40 dias e 40 noites. E por 150 dias, as águas ficaram, né, sobre todas as coisas. Tapou montanha, tapou tudo, todos os animais que ficaram fora da arca, todos os seres humanos que ficaram fora da arca, todos morreram. Todos foram cobertos pela água que Deus mandou do céu. E enquanto 40 dias, 40 noites choviam, Noé e a sua família se mantiveram dentro da arca, obedientes a Deus, esperando no Senhor. E aí diz a Bíblia que as águas ficaram, então, 150 dias até que elas começassem a baixar. E Noé, né, tinha uma estratégia de mandar as pombinhas saírem. Ele colocava uma pomba a voar para que aquela pomba saísse procurar a terra firme. E aí, certo dia, a pomba voltou com um raminho de oliveira, né, que ela tinha encontrado terra firme. E aí foi quando eles começaram a
buscar a terra novamente para poder fazer uma nova história, uma nova geração de pessoas. Quando Noé e a família dele saíram da arca, Deus colocou no céu um grande arco-íris naquele dia. E vocês sabem como é um arco-íris, né? Ele é algo muito lindo. E esse arco-íris, a partir de hoje, vocês vão saber que ele representa a aliança de Deus com os homens. A partir do momento em que Deus colocou aquele arco-íris no céu, ele disse para Noé: achei graça, né? E vou dar uma oportunidade para que você e a sua família façam uma nova história para a humanidade. E a partir de hoje, eu nunca mais irei mandar um dilúvio. Estou fazendo através deste sinal, né, que era o arco-íris, uma aliança com a humanidade, de que eu nunca mais vou destruir a Terra por um dilúvio. Então, toda vez que vocês verem um arco-íris no céu, saibam que é Deus mostrando a sua aliança com os homens, através daquele sinal de que ele não mais fará o extermínio, né, da humanidade através de um dilúvio. Então, crianças, não é? E sabe que a gente tem que compreender que Deus abençoa quem age corretamente. Mesmo quando os colegas estiverem fazendo algo errado, a gente não vai fazer. Mesmo quando alguém falar um palavrão, a gente não vai repetir. Mesmo quando alguém pegar algo que não é seu, a gente não vai fazer. Porque nós somos corretos, nós agimos corretamente, porque a gente conhece, né, aqueles ensinamentos de Deus, através da palavra de Deus, a gente sabe que a gente não pode pegar aquilo que não é nosso, que a nossa boquinha não pode falar palavra feia, que a gente não pode ver coisas feias, nem ouvir coisas feias. Então, nós temos que nos afastar. E o Salmo 1, que traz o nosso versículo da memória em ação, hoje, ele fala exatamente isso, tá? Que felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Se um coleguinha da escola, um amiguinho da rua ali, um vizinho, tá fazendo algo errado, nós não podemos fazer, nem eu, nem vocês. A gente não pode fazer as coisas erradas só porque os outros fazem, né? E aqui também diz que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. A gente não segue o exemplo daquelas crianças ou daquelas pessoas que não querem saber de Deus. Porque nós queremos saber de Deus. Através de Jesus Cristo, nós encontramos a salvação e a aliança com Deus foi renovada através de Jesus. Jesus trouxe para nós a graça sobre nossas vidas e a salvação. Amém? Então, nós não seguimos os maus conselhos e nem os exemplos, né? Se os outros estiverem fazendo coisa errada, o problema é deles. A gente não vai fazer. Podemos até sinalizar, né? Para um amiguinho, olha só, amiguinho, o que está fazendo não é legal. Jesus não gosta. Mas a gente não vai fazer igual. Se o amiguinho quiser ouvir, amém. Se ele não quiser, amém também. Porque nós vamos respeitar a opinião da outra pessoa. Se ela quer continuar fazendo, a gente já sinalizou que está errado. Mas nós não podemos nos contaminar com as coisas deste mundo. Nós temos que buscar a nossa santidade. Nós temos que buscar as nossas vestes limpas. Lembram-se da história de um casamento? Temos que estar com a nossa veste limpinha, nosso coração tem que estar limpinho, né? Para a gente poder entrar no reino de Deus. E assim foi Noé, um homem obediente, que Deus se agradou dele, e através dessa atitude de Noé, que trabalhou muito, incansavelmente, imaginem, 100 anos para construir a arca. Através dessa atitude de Noé, ele pôde salvar a sua família e os animais. E por isso Noé é um herói, porque através desse comportamento
dessa obediência que ele teve para com Deus, hoje eu e você podemos estar aqui. E nós podemos estar contando a história deste homem que foi um herói da fé. Então, só para a gente finalizar, a prof vai dizer para vocês, não esqueçam, o Senhor honra aqueles que são fiéis. O Senhor honra aqueles que são obedientes. E mais uma vez, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Salmos 1, versículo 1. Eu agradeço por mais essa oportunidade que Deus me deu para contar uma história, de um herói da Bíblia. E agradeço por mais essa oportunidade de vocês estarem aqui aprendendo conosco. Vamos orar então para encerrar esta nossa aula. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que tu nos deste de falar da tua santa e poderosa palavra, Senhor. Que nós possamos, Pai, ser obedientes. Nós te pedimos, Senhor, que nós possamos ser fiéis. Que nós não venhamos a nos desviar, Senhor. Que nós não venhamos a cometer coisas erradas, Senhor. Que a gente não vá seguir conselho ou exemplo mau, Senhor. Que a gente siga os conselhos bons, os exemplos bons, daquilo que o papai e a mamãe nos ensinam. Aquilo que Jesus nos ensina através da palavra, Senhor. Toca no nosso coração, Pai. Que essa palavra, que esse versículo fique na nossa memória, mas também em nosso coração. Para que todos os dias nós possamos ser melhores e estejamos cada vez mais próximos da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Muito obrigada a todos. Tenham um excelente domingo e que Jesus abençoe poderosamente a semana de vocês e a família de vocês. Um grande abraço e um grande beijo.